Graça e paz, pessoal, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, eu estou aqui para contar algo que o Senhor me mostrou hoje a respeito do Rio de Janeiro. Eu não costumo ter visões, revelações de outros estados, né? Geralmente o que o Senhor mostra para mim é mais o que acontece no estado de São Paulo, que foi o estado onde eu vivi a maior parte da minha vida. Mas hoje a visão que eu tive era sobre o Rio de Janeiro, porque eu via o Morro do Pão de Açúcar. Eu vou contar, gente. Eu quero dizer para vocês que talvez essa visão não seja literal, tá? Então vocês tenham paciência. Muitas vezes o Senhor fala comigo de forma não literal, e o Senhor recentemente me deu uma palavra que fica no livro de Reis, não sei se é segunda ou primeira Reis, que quando o profeta Natan vai chamar a atenção de Davi por ele ter cometido pecado com Betseba. E ali o profeta Natan narra uma fábula. Então o Senhor falou comigo para usar essa palavra para mostrar para muitas pessoas que Deus muitas vezes não fala de maneira literal, e que não é porque a mensagem não está em sentido literal que ela não tenha valor, tá? Bom, quem quiser ler a passagem está no livro de Reis, quando o profeta Natan vai chamar a atenção de Davi, que ele fala sobre a cordeira, ele fala sobre o homem rico, o homem pobre. O rico tinha bois, cordeiros, ele tinha vários animais, e chegou um viajante, um visitante na casa dele, e ele preferiu tomar a cordeira do homem que só tinha aquela cordeira. Então o Senhor usou ali uma fábula, uma figura não literal para repreender Davi, tá? Bom, eu quero também estar falando essa revelação, tá? Eu quero que os irmãos prestem atenção. A minha visão, eu estava no Rio de Janeiro, em um apartamento. Eu não sei dizer quantos andares acima, mas não era térreo, tá? E eu via da janela de uma das janelas do apartamento onde eu estava, o Morro do Pão de Açúcar, e via a floresta assim ao redor do Morro Pão de Açúcar, mais ou menos como está aqui, tá? E eu via uma mata, uma floresta bastante extensa, e via um momento, gente. Então, eu via uma floresta bastante extensa, eu não estava muito perto, e eu fiquei olhando e tinha alguns animais. Eu via de longe, mas eu podia ver os animais. Eu via, por exemplo, um pombo gigante. E esse pombo estava comendo carne humana, tá? Ele matava seres humanos para se alimentar de carne humana. E não só o pombo, mas como outros animais, outras aves que anteriormente se alimentavam de outras coisas e passaram a se alimentar de carne humana, a matar seres humanos para comer. E esse pombo era gigante, era maior do que um ser humano, tá? Tinha também outras aves, outros pássaros, alguns maiores, outros menores, tá? Mas todos eles eram gigantes, comparado ao tamanho normal que eles são hoje. E essas aves e esses animais, era como se tivesse acontecido uma rebelião dos animais contra os seres humanos, e eles estavam matando os seres humanos e comendo as suas carnes. Então, quando eu olhei aquilo, eu fiquei pensando em fechar a casa para que outros animais não entrassem. E dentro desses outros animais que eu pensava em evitar eram as aranhas, né? Porque as aranhas também tinham ficado gigantes. Então, todos os animais haviam ficado gigantes comparados ao tamanho que eles têm hoje. E esses animais, eles estavam comendo os seres humanos, matando os seres humanos e comendo os seres humanos.
Então, eu queria fechar a porta, fechar as janelas, comecei a olhar, pensar em uma forma de fechar as portas e fechar as janelas para que esses animais não tivessem como entrar. Esses animais também, eles não podiam saber que tinha gente dentro de casa. Então, eu procurava colocar cortinas para que eles, se eles passassem pelas janelas de vidro, eles olhassem para dentro e não conseguissem ver se tinha gente dentro de casa, porque eles, se visse gente dentro de casa, eles iam querer entrar. Então eu procurava fechar as janelas, os vidros bem fechados, colocar cortina para impedir a visão deles e também apagar as luzes para ficar escuro, para dar a entender que não havia pessoas dentro de casa, tá? E quando nós começamos a fechar, as pessoas, eu e as pessoas que estávamos nesse apartamento, começamos a fechar as janelas e tudo para simular que nós não estávamos em casa. Uma vizinha de um apartamento de baixo subiu, não sei como, pela janela, batendo na janela, chamando nós que estávamos nesse apartamento para abandonar a cidade do Rio de Janeiro, que esses animais viriam até esse local onde nós estávamos. Por enquanto, eles estavam só ali na floresta, onde fica o Morro do Pão de Açúcar. E estavam comendo as pessoas que estavam neste local. E as pessoas que estavam no local onde eu estava, que é um pouco distante do Morro do Pão de Açúcar, que nós, pela janela, nós vimos o que estava acontecendo, e sabíamos que esses animais estavam indo em direção ao local onde nós estávamos. Então essas pessoas começaram a abandonar as suas casas, tá? Então elas começaram a organizar alguns produtos de primeira necessidade, colocar em carrinhos, esse carrinho de feira, para colocar no carro e sair, sabe? E uma curiosidade, gente, que eu vi, que ficou bem destacado na minha mente. Um desses produtos de primeira necessidade era shampoo, tá? Então, ela tinha a moça que bateu na nossa janela chamando a gente para abandonar a cidade, dizendo que todo mundo estava saindo da cidade. E realmente, quando ela chamou, que eu olhei pela janela, a cidade estava sendo esvaziada, todas as pessoas já estavam saindo da cidade. Ela estava com um carrinho de feira, e nesse carrinho de feira tinha vários frascos de shampoo, tá? E isso ficou bem destacado na minha mente. Talvez Deus queria dar um pouco de atenção para isso. Eu não sei qual o motivo, tá? Mas eu tenho algumas especulações. Então, eu falei que não ia. E quando eu olhei para o prédio, da frente, também tinha um homem na janela olhando o que estava acontecendo. E ele também queria ficar, ele não queria fugir, ele queria ficar. Mas ele começou a ver que a cidade estava sendo abandonada. Então ele ficou olhando aquilo pela janela, assim como eu também fiquei olhando. E era meio assustador, gente, tá? E nisso, gente, eu continuei olhando pela janela e vi a praia. E aí parece que a mata sumiu. E no lugar da mata eu via a areia da praia e via o mar, ainda no Rio de Janeiro. E eu fiquei olhando aquilo e eu vi uma onda se levantar. Eu vi o início de um tsunami. Uma coisa horrível. Eu fiquei chocada com a onda. Eu fiquei parada em choque, sem ter reação e sem ter movimento. E quando eu tinha aquela visão do tsunami, para mim aquilo era real. Mas no sonho eu estava tendo uma visão acordada. Então, na hora que a visão acabou, alguém me perguntou o que aconteceu. Eu falei, acabei de ter uma visão do tsunami. Na hora que eu estava tendo a visão, eu achava que era real. Quando a visão acabou, somente quando a visão acabou, eu me dei conta de que era uma visão. E eu estava acordada. No sonho, gente, tá? Então, gente, sobre os animais, né, que estavam devorando as pessoas, devorando carne humana. Vou falar, gente, é uma especulação, tá? Não é uma interpretação que eu tive entendimento do Senhor. É uma coisa que eu acredito que seja assim por causa dos outros sonhos que eu tive.
por causa de um outro sonho que eu tive, principalmente. Um outro sonho que eu tive onde havia uma guerra no Brasil, começava uma guerra no Brasil. Na verdade, esse sonho eu olhava para o céu, e do céu eu via sair várias figuras de desenho animado, e uma delas era o esqueleto do desenho do He-Man. Então a caveira representa a morte. E quando essas imagens de desenho animado desciam na Terra, elas saíam da Lua. Quando elas desciam na Terra, começava uma guerra no Brasil. Depois que começava uma guerra, começava o tsunami. Então, de acordo com essa visão primeira que eu tive, acho que foi em 2016, é que eu acredito que esses animais que estarão comendo carne humana, eles representem uma guerra, tá? Eles representam pessoas que vão estar numa guerra, pessoas que anteriormente eram passivas e que vão entrar numa guerra e sujar as suas mãos de sangue, tá? E de acordo com a interpretação do outro sonho, depois que iniciar essa guerra haverá um tsunami. Gente, essa guerra está muito perto de acontecer. Esse tsunami, eu acredito, gente, que vai acontecer mais lá pro final da grande tribulação, que narra ali em Lucas 21, 25, ou é 25, 21, alguma coisa assim, que fala do bramido do mar, tá? Então, eu creio que esses animais representados nessa visão que eu tive hoje, simbolize uma guerra, tá? Uma guerra civil que haverá no Brasil, tá? Eu tive a visão no Rio de Janeiro, tá, gente? Mas pode ser que isso não seja somente sobre o Rio de Janeiro, tá? Ou pode ser alguma revolta. A gente sabe que o Rio de Janeiro, dos estados brasileiros, ele é onde o índice de violência é o maior, né? Infelizmente. Então pode se tratar assim de uma guerra civil no Rio de Janeiro. Como eu falei pra vocês, né? Essa é uma especulação, tá, gente? Mas a visão, ela tem importância, porque se não tivesse importância, Deus não falaria, tá? Ainda que ela não esteja no sentido literal, que é o que eu acredito, o sentido literal, ela não está, ainda assim, ela tem importância, porque é a mensagem de Deus, e tudo que vem de Deus tem importância. Então eu deixo aí pra vocês mais esse relato, né? Orem, jejuem, busquem a Deus, porque muitas coisas estão prestes a acontecer. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graça e paz.